Momento também para destacar aqui com vocês que é a bronca do Diniz nos jogadores no momento da parada técnica. Os jogadores param ali para tomar uma água e o Diniz não poupa críticas e xingamentos. Desgramou com tudo ali. Foi um momento ali bem forte, bem pegado. A gente tem o áudio, né, para mostrar para quem está nos assistindo aqui no Troca de Passes. Então vamos ouvir e repercutir na sequência. Roda aí. Você não quer jogar, Xará? A bola está parado. Está parado, você está parado. O tiro não está descendo para jogar. Senão não tem como jogar. Então vamos só chutar. Está parado. Aqui. Você é a mesma coisa. Como é que vai jogar? Então vamos chutar. Aí não reclama. O time só chuta como vocês reclamavam. O outro técnico. Baixa pra jogar! Vai dentro da área jogando, vai se vai pra perto da bola. É o quê? Você não fez nada mesmo, você não fez nada. É pra você fazer, é pra você jogar. Não quer ganhar essa jogo. Tá aí o Diniz muito irritado, dando uma bronca nos seus jogadores. Não tomou a segunda, né? Ele deixou quicando. Mas depois Fiz nada, lógico. Baixou pra jogar, viu, Kelly? Pois é. Achava até demais pra jogar, Então, né? depois, eu quero saber se surtiu efeito essa bronca de fato. Me pareceu que na volta imediata da parada técnica, não tanto. Mas depois do intervalo, vocês acham que o Vasco conseguiu dar uma resposta depois desse chacoalhão? Não, até mesmo depois da parada, o próprio Nuno, que foi um dos alvos da bronca, ele baixou mais. Porque qual que é o conceito, né? Quando até o Mansur abriu falando disso. A saída construída, você precisa de jogadores de qualidade para fazer. E o Diniz sempre foi característico, não só pela saída curta, mas por colocar jogadores de qualidade para fazer. Então, por exemplo, a gente citou até na transmissão, no São Paulo ele trazia o Luciano, que era atacante do time, lá para do lado do zagueiro, no meio dos zagueiros, para fazer essa construção de jogo. Por quê? Porque você tem mais qualidade de passe. E você tem mais tranquilidade de proteger a bola, de sair, etc. Por isso que ele chama Nuno, Coutinho, Rojas. São jogadores que têm qualidade de passe. Ele quer esses caras mais perto, especialmente porque o Mirassol estava subindo todo mundo. Então, assim, tinha 3 zagueiros mais 2 volantes saindo para o jogo. O Mirassol botou mais 5, 6 jogadores. Então, se tem 6 jogadores do Mirassol, tem que ter 7 do Vasco. Senão, você não sai jogando. E especialmente esses caras que têm qualidade para sair da pressão, né? Não é o Cuesta que tem a maior qualidade de saída de jogo, é o Coutinho que vai conseguir driblar o cara e vai sair jogando. O Thiago Mendes agora no final fez uma dessa, saiu no drible, tirou a marcação e foi. Então, esse é o conceito básico que o Diniz pede. E ele menciona até assim, pô, vocês não reclamavam que tinha chutão antes? Então, assim, eu preciso que vocês baixem para jogar. E o Mirassol, o Guanais, ele fala muito disso. Por que é tão difícil jogar contra o Diniz? Porque baixa todo mundo, porque tem muita gente perto da bola. E aí eu vou colocando meus jogadores para marcar, e se eles saem? Se escapar. Aconteceu que ali no primeiro minuto de jogo, a saída de bola do Vasco funcionou e deixou o Andrés na cara. Só que ele perdeu a oportunidade. Então, enfim, são os riscos que você corre, por outro lado. Eu só acho que é um cobertor curto, porque muitas vezes, quando você baixa demais, aí vem Coutinho, vem Nuno, vem Rojas, e o único jogador que fica lá na frente é o Andrés Gomes. E, por sinal, ele correu muito no primeiro e no segundo tempo. Toda a jogada que o Vasco tinha de perigo é dos pés desse garoto, só que ele não consegue produzir sozinho. Então, quando você baixa 3, 4, 5 jogadores, essa transição tem que ser automática com eles, né? Para eles chegarem na área. Quando essa bola ela ultrapassa a primeira linha de marcação, você joga a bola já pro Andrés Gomes lá na frente. Aí ele tem que sustentar sozinho, que já não é uma característica dele, ou ir para cima. Então, normalmente, ele estava contra 4 jogadores sozinho. Aí o Coutinho chegava depois, o Rojas chegava depois. É uma questão muito séria. Agora, sobre a bronca, eu vou falar por mim. Eu sempre gostei de treinador que falava grosso mesmo, sério, porque tem jogador que pode até sentir Eu não ia essa conseguir pegada. te agradar, então, porque minha voz é fina. Exatamente. Só que isso chama atenção. Isso para mim, para jogador que tá meio que desligado no jogo, o cara alerta. O cara se liga, pô. Fala assim, pô, o treinador tá aqui, tá observando e tá cobrando. Então, assim, eu não vejo nada de errado nessa cobrança do Diniz. E tá todo mundo quente no jogo. Exatamente, né? não tem uma conversa normal. Não, é um nível de jogo que tá todo mundo gritando, todo mundo no calor da partida.
É isso. Eu acho até que o Diniz não ia chegar com toda essa tranquilidade. Não dá pra esperar dele isso, né? Um tapinha nas costas e, ó, gente, vamos dar uma melhorada, descer um pouquinho mais? Eu tava quase me segurando na cadeira para não entrar no debate. Entra, por favor, Mansur. Mas, assim, tem uma coisa que me preocupa, assim. Vamos lá. É lógico que o Diniz ganhou o Libertadores do jeito que ele é. O Diniz ganhou... Teve conquistas importantes, principalmente no Fluminense, do jeito que ele é. Eu nunca vivi um vestiário como jogador de futebol. Aqui a gente tem 2 que viveram, acho que provavelmente também foram condicionados a entender que no ambiente do futebol determinadas coisas valem. Como se o ambiente do futebol ele fosse um ambiente diferente de qualquer outro ambiente de trabalho. Ele pode ter as suas especificidades, mas a relação superior e comandado, ela também existe na relação técnico-jogador. A minha dúvida é, em que ponto a gente cruza a fronteira entre a chegada mais dura, o alerta, o manter a sua equipe alerta, ativa, e o assédio moral? Qual é o limite? Para mim, para minha visão de mundo, e eu entendo que o futebol tem o calor da disputa, tem um ambiente muito emotivo, muito quente. Para mim, em alguns momentos, e não estou dizendo que ele é o único, não. Talvez ele esteja até marcado e vai virar em dado momento o símbolo dessa discussão, porque lá no episódio Tietê não tinha gente no estádio e a gente ouviu tudo, porque agora tinha na parada técnica a câmera. Estou dizendo que ele é o único. No episódio do Tietê também teve um certo xingamento. Mas esse tom de grito na cara das pessoas, para mim, ele cruza uma fronteira. Eu acho que há maneiras de mobilizar. A gente vê técnicos que mobilizam seus times, que chegam duro, que falam alto, mas eu acho que em alguns momentos tem uma fronteira perigosa sendo cruzada que eu não consigo normalizar. É que assim, ó. E aceito o contraditório. Aceito plenamente o contraditório. Não, é um ponto bem importante para gente refletir, mas eu queria ouvir o Alex, que também já foi atleta. Um exemplo, desde os meus 8 anos de idade, eu tive um treinador chamado João Gordo. Rapaz, que nós recebia de xingo daquele caboclo lá, eu vou dizer para você. Então ele acaba calejando a gente. Em alguns momentos precisa ou necessita disso? Não. Mas às vezes é o perfil do cara. Se você for olhar o que o Diniz ele acaba fazendo, é lógico, um cara que estudou psicologia, ele tem alguma situação de entendimento que às vezes o jogador, eles precisam daquilo. Só que ele é assim, lógico, normalizar. Eu acho que tudo pode ter um limite, principalmente depois que a gente fica mais velho, a gente amadurece. Ele é assim dentro do campo. Diz que no dia a dia de treino, entrou dentro do campo, ele muda completamente. Nem todo mundo que for trabalhar com ele, ou com esse perfil de treinador, ele vai se dar bem, ou porque às vezes não vai ter emocional, porque ele nunca viveu isso. Em alguns momentos vai acontecer, não é nem questão de normalizar, mas vai porque você precisa de um xingo mesmo para acordar. Por isso que eu falei assim, eu falei, por isso que eu fiz essa colocação. Eu me sentia bem. Eu falei na transmissão, tem alguns jogadores que podem sentir o contrário. Tem jogadores que podem sentir essa pressão. Vai dar sensibilidade. Exatamente. Então, assim, aí o treinador, e aí eu falo por tudo aquilo que eu passei, o treinador tem que saber exatamente com quem ele fala. Com quem ele pode gritar. Né? Exatamente. Aí a sensibilidade do cara. Agora, posso tirar uma dúvida? Porque, assim, eu entendo o que o Mansur está falando, mas eu acho que tem... E eu não acho que é legal normalizar xingamento, especialmente que às vezes a gente vê, até em escolinha de futebol de criança, coisas que passam absolutamente do tom. Mas tem uma cultura normalizada, e aí a gente pode debater se essa cultura é certa ou não. Porque quando a gente vê a preleção dos times no vestiário, ninguém faz a preleção nessa voz aqui. Ninguém. É normal. As pessoas gritam, batem no peito e como que motiva o jogador pro jogo. Isso aqui eu tô falando que, assim, todas as preleções que a gente vê, especialmente de jogo de título. Ainda mais quando ganha, né, que mostra. É bater no peito do jogador, tem que ter peito pra não sei o quê, e pá. As preleções que mais viralizam são as mais efusivas e incisivas nessa gritaria. Que essas não são para chamar a atenção como desse jeito. Essa é mas estímulo. É o tom. Mas é o tom. Porque se a gente está falando em tom, o tom também não pode ser assim, você não sei o que lá. O que eu acho que pode correr o risco com o perfil do Diniz é cansar o ambiente por ser sempre assim.
Por ter uma certa exposição também. Isso, Desse isso. tipo de comportamento. A gente não está falando de uma bronca no vestiário. E não A gente está falando de uma bronca pública. Eu acho que cabe a discussão. Só que quero trazer aqui, assim, que é normalizado no ambiente do futebol um tom que, assim, quando a gente vai fazer aqui, vamos se motivar, né? A gente, que eu digo assim, qualquer empresa, ambiente de trabalho, você vai se motivar para organizar um evento, para não sei o quê, não tem a gritaria que tem num vestiário nesse nível. E não tem porque essa de tem uma cultura. Condenar ou não. Um dos grandes líderes do esporte nosso, que a gente pode falar, o Bernardinho. Eu ia citar ele. E ele é daquele que ele come o coisa, né? Ele fica maluco. Aí que fala, pra quem nunca viveu isso, é até mais fácil mesmo de achar um excesso, algo assim. Aí depende, o cara tem que ter o domínio de saber que esse acesso, será que eu tô fazendo isso, o cara tá pegando como positivo ou não? Então aí que tem que ter, eu acho que um equilíbrio é possível ter, mas você vê que o Diniz é sempre no chicote, né? Os grandes treinadores, assim, pelo que eu vi, e eu entendia muito isso quando isso acontecia, nos meus grupos, vou dar um exemplo, o Filipão. O Filipão era um cara muito rígido com essas coisas e falava alto e gritava, às vezes expulsava o cara do treino, saía do treino, ele mesmo saía do treino do coletivo. Só que ele direcionava para alguns esse tipo de cobrança, para outros era diferente, porque ele entendia que aquele cara não ia sentir a mesma coisa que um jogador que é acostumado a sentir. Então, assim, eu até entendo o que o Mansur disse, assim, mas em relação, porque às vezes pode bater, e eu falei isso na transmissão, falei, tem jogador que melhora com essa cobrança, tem jogador que abaixa. Melhor e tem momento. Exatamente, isso, né? Aí entra a sensibilidade do treinador. Você está cometendo um erro aqui. Eu vi muito pouco do Nuno pós-parada técnica do jogo. Para mim, ele se afundou e se tivesse a minha sensação é que se tivesse um buraco no campo, ele entrava. Não, mas eu estou entendendo você, até porque um exemplo, as gerações também mudam. Então, as linguagens, você é líder, você tem que saber com quem você conversa e a maneira que você conversa. Né? Então, se de repente eu vou xingar um menino que está ali, aí de repente eu não preciso. Você tem que ter um certo equilíbrio de ver como. Eu tenho que começar de baixo para cima. Um momento no jogo é um momento no jogo, porque o jogo ele te permite algumas coisas. Porém, quem está ao redor, às vezes, do próprio Diniz, ele também de repente pode falar assim, de repente será que isso aí a gente não pode pegar, né? Agora, só para reforçar, eu ainda acho que, assim, é um ambiente diferente. Porque, assim, para você conseguir puxar, né, um jogador, que a gente está falando do esporte, né? Sim. E aí a gente falou de Bernardinho. Eu acho que qualquer ambiente de esporte ali, assim, se você conversar, você pode, por favor... Mas aí, entre isso aí e o que a gente viu, tem diversos... Com certeza. É isso que eu quero dizer. Que, assim, eu acho que o tom, ele não vai ser, assim... não é que eu tô dizendo sobre falar por favor ou não. Estou falando assim, você tá num jogo quente, calor quente da partida, assim. Você tá correndo, você tá... Se você falar num tom assim, poxa, será que você pode e tal, você não vai motivar o jogador. Assim como essa questão da pré-eleição, é uma motivação muito assim, cara, vamos querer, vamos... eu acho que o esporte ele tem algumas peculiaridades, mas claro, a gente tem que tomar cuidado de não ultrapassar limites. Quem sabe um meio termo, né, minha gente? Vamos ver. Por isso que eu tô torcendo pro Paulo virar treinador, né? Tudo isso, né? É isso, você quer tirar do trabalho? Não, dá outro pra você. Mansur. Não, fica aqui com a gente. Fica aqui com a gente. Obrigada, amigos.